vamos ao capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 414. Bora lá? Após a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou aqui com o conteúdo de Hunter x Hunter. Eu já trouxe o sumário completo, agora estou trazendo o capítulo completamente narrado com todas as falas bem completinho para vocês. Mas antes de entrar nesse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda demais o canal a crescer e chegar a bem mais pessoas. Olha, me dá essa força aí. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. Bom, e esse capítulo tá insano, tá? O capítulo tem como título Companheiros. A tensão atinge níveis alarmantes na área residencial do Sétimo Príncipe, onde movimentos perturbadores começam a tomar forma. Nas sombras, a violência silenciosa já irrompe. Um homem grande, de olhar vidrado, se esgueira na ponta dos pés em direção a um alvo adormecido. Com um movimento rápido e letal, é Kenji-Do que ataca. O som abafado de facadas repetidas ecoa pelo quarto enquanto o assassino se entrega completamente à adrenalina desse ato. Com um sorriso maníaco estampado em seu rosto, Kenji-Do não consegue conter a empolgação e exclama: "Uou, é isso! É exatamente isso, meu sangue está fervendo." Enquanto o corpo de sua vítima jaz inerte, morto, o homem senta-se calmamente para calçar as botas, preparando-se para o que está por vir. A expectativa por uma carnificina oficializada o faz cantarolar de forma macabra. Lei marcial, lei marcial. Em sua mente, a contagem regressiva já havia começado. A ansiedade tomava conta enquanto ele repassava a situação. "Faltam 5 minutos para ser declarada. Apresse-se e venha logo, lei marcial." A promessa de derramamento de sangue, dita pelas suas próximas regras, cerrando os punhos com fúria e determinação, ele declara: "Eu vou massacrar qualquer um que nos desafiar." Refletindo sobre a sua própria natureza brutal e impaciente, ele conclui aliviado por não precisar mais agir nos bastidores. "Como eu imaginava, lutar combina muito mais comigo do que ficar pensando demais nas coisas." Enquanto isso, nos luxuosos e vazios corredores da outra ala, a atmosfera é estritamente calculista. Homens engravatados mantêm vigilância constante. Um deles percebe uma movimentação incomum na distância e alerta seu parceiro de guarda. "Ei, houve mudanças nas tropas privadas do primeiro príncipe." Avaliando a gravidade tática dessa mudança, a decisão de repassar a inteligência é imediata. "Vamos informar o príncipe." O guarda se aproxima de um par de portas duplas imponentes, anunciando sua chegada antes de interromper o seu mestre. "É o Rishi, estou entrando." A tensão tática dos corredores se transfere rapidamente para os aposentos reais, onde o soldado encarregado do relatório é inicialmente barrado na porta dupla. "O príncipe está dormindo no momento. Diga qual é o assunto." Contudo, no interior luxuoso do quarto, a voz do sétimo príncipe Lucius corta o silêncio com uma ordem simples: "Eu estou acordado. Me dê água. Estou com sede." Com a permissão concedida a Rishi, o subordinado repassa a urgência que se desenrola lá fora. "Há 2 soldados privados do primeiro príncipe carregando fuzis automáticos em frente ao quarto 1009. Parece que eles têm negócios no quarto do falecido nono príncipe." A constatação paira pesada no ar. Um murmúrio surpreso de "Oh!" ecoa, seguido de uma temida pergunta de um dos homens: "Finalmente está começando?" O príncipe questiona o que estaria começando. O seu subordinado escravo: "É a lei marcial especial." Ao ouvir isso, Lucius teoriza o pretexto sombrio que será usado pelo exército. Ou talvez haja a chance de tratarem a morte do nono príncipe como um ato de terrorismo. Sem hesitar, o príncipe emite comandos cruciais para garantir que sua facção não seja massacrada sob a nova jurisdição militar.
Passe uma ordem estrita a todas as tropas privadas. Absolutamente não resistam. Diga-lhes para largarem as armas e se manterem agrupados em um só lugar. Se for declarada, eles vão atirar sem fazer perguntas. A estratégia de sobrevivência e desescalada ganha força total. Atrase as tropas privadas do primeiro príncipe. Eles não devem encostar um dedo nos ombros da Associação Hunter. Então qualquer desculpa serve. Quando informam ao guarda que a maioria da equipe está dormindo, o pânico prático irrompe. Se houvesse qualquer movimento lá fora antes da declaração, já teríamos recebido uma transmissão de rádio. Rápido, não os deixem sair da sala de descanso. Para evitar o pretexto de prisão, uma ordem de destruição de evidências é gritada às pressas. Ordem geral! Descartem todas as drogas do quarto principal, joguem em uma panela ou algo assim e queimem urgente. Confuso, um soldado puxa o mensageiro. Risse, vem aqui um instante. Ele indaga. O assunto com as drogas já não tinha sido resolvido com o Ministério da Justiça? A resposta que ele recebe é um aviso sombrio sobre o poder absoluto. Quando a lei marcial especial é declarada, os militares assumem o controle total. Então coisas perigosas continuam perigosas. O homem retruca, argumentando que a corrupção anularia os esforços deles. Se virar uma ditadura militar, eles podem pintar o branco de preto de qualquer maneira, certo? Mesmo que façamos isso. Mas a discussão é cortada secamente. É ordem do príncipe. Pare de reclamar e apenas obedeça. Enquanto a pressa tomava conta, um dos subordinados caminha apressado pelo corredor até que congela em choque. Diante dele, caído no chão, jaz um cadáver ensanguentado. O assassino corpulento ergue os olhos, flagrado no ato. Ele solta um cínico e simples uhul. O clima de carnificina esbarra na autoridade militar nos corredores. Diante do cadáver ensanguentado, recém-abatido, o soldado perplexo exige respostas imediatas. Por que você o matou? Ainda empunhando a faca e com um sorriso cínico no rosto, o assassino rebate sem pestanejar. Legítima defesa. Ele me atacou primeiro. O soldado, tentando manter sua postura e impor a lei antes que ela desmorone, e decreta de forma severa. Abaixe sua arma. Vou fazer você explicar a situação. Dependendo das circunstâncias, uma investigação judicial será necessária. O assassino Cândido não se intimida e zomba da iminente inversão de poder que a lei marcial trará. Eu realmente não importo de baixar minha arma, mas é estranho. Quem está investigando quem? Ambos se encaram pesadamente em silêncio. Enquanto isso, diante das portas fechadas do quarto 1009, as tropas blindadas do primeiro príncipe se preparam para a invasão. Um dos homens avisa. Sem resposta, se houver alguém lá dentro, isso equivale a um ato de traição contra o exército real. Observando de perto, o Shohreh mergulha em uma profunda avaliação tática e mental sobre os rumos da operação. A operação de varredura sobre a lei marcial especial está progredindo muito mais rápido do que o esperado, mas isso é conveniente para mim. Minha habilidade, que mata o alvo usando uma combinação de EN e bola de ferrão, é fundamentalmente inadequada para as batalhas em grupo entre usuários de NEM. Ele analisa a terrível desvantagem que sofre com pressão psicológica, ataques físicos e sobrecarga sensorial. O interior do EN é praticamente indefeso. Deixar alguém entrar no meu EN é altamente arriscado por si só. Como não sei quem pode usar NEM, até mesmo recrutar pode ser um erro fatal. Muito menos manter o EN mentalmente enquanto estou cercado por um bando de pessoas que podem ser usuários de NEM e de quem nem sei se são inimigos ou aliados. Isso por si só é uma tarefa monumental. Os riscos de contra-ataque são esmagadores na mente do usuário. Quanto mais eu expando meu EN, maior o risco de colidir com outros usuários de NEM. Se eu encontrar um usuário do tipo ataque automático que reflexivamente ataca qualquer um que sobreponha seu EN ao dele, ou uma dupla onde usa EN e o outro dispara balas de NEM do tipo emissão, há uma alta probabilidade de eu acabar sendo morto. Com frustração, ele reconhece que a estratégia inimiga invalidou seus métodos.
Aquele membro da associação Kurapika está acelerando isso ao aumentar o número de usuários de Nen entre os inimigos. A situação é tal que está se tornando quase impossível continuar fixando a bola de ferrão na princesa sem ser notado pelos outros guardas. Se fosse um ambiente onde pudéssemos deter e monitorar apenas a princesa, minha habilidade poderia ser utilizada ao máximo. Mas mesmo assim, uma vez que ela seja detida com sucesso sob a lei marcial especial, não haveria mais nenhuma necessidade da minha habilidade. Em outras palavras, minha habilidade não tem mais utilidade nesta guerra de sucessão. A espera tática então chega ao limite. Nós invadimos no momento em que a ordem for emitida, entendido? O Shouhi então consolida seu plano sombrio e suicida. É exatamente por isso que eu, o Shouhi, fui colocado em equipe com Shia e Magi. Enquanto a invasão ao quarto se desenha, a aliança tática de Shouhi revela seu peso letal. Antes de agir, um dos homens pergunta friamente: "Você está pronto?" A resposta vem carregada de resolução fatal. Claro, isso não precisa nem ser dito. O segredo de sua investida é a habilidade Nen conjunta de Shia e Magi, o Rei dos Homens. Esta habilidade de manipulação semi-compulsória permite que, ao tocar em um voluntário continuamente, ele se torna invencível pelo mesmo período de tempo em que foi tocado. A restrição, contudo, é brutal. Após o uso, o alvo é forçado a um estado de Zetsu por 100 vezes a duração da invencibilidade e imediatamente depois sofre 10% de todo o dano que foi anulado. Enquanto Shouhi analisa através de seu tato ampliado: "Eu confirmei com o En que há apenas uma pessoa lá dentro", mas Shia aceita mentalmente seu sacrifício final. Dependendo da quantidade total de dano anulado, eu morrerei depois que a invencibilidade passar. Longe da linha de frente de assassinos, no quarto 1014, o tom é de angústia maternal e incerteza. A atendente reflete sobre o caos instalado. Eu percebi pela primeira vez quando troquei a fralda, na época em que a oitava rainha e Kurapika desmaiaram simultaneamente. Ela confessa com a confusão ao olhar para o bebê substituído e a atingiu. "Honestamente, perdoe minha insolência, mas parei de me importar com tudo aquilo. Como atendente, minha missão é cuidar de vocês dois, então continuei meus deveres. Ainda assim, o instinto a corrói. No entanto, minha preocupação é com o verdadeiro 14º príncipe. Claro, presumo que ele esteja em algum lugar seguro, mas o que exatamente acontecerá com eles depois disso?" Kurapika responde com a frieza dos fatos: "Isso é algo que nem eu sei. Provavelmente dependerá do último príncipe restante." A Rainha 8 indaga, agarrando-se a um fio de esperança: "Se, como você diz, Kurapika, as coisas não se resolverem até desembarcarmos, todos os príncipes restantes serão salvos?" Mas corta as ilusões, expondo os obstáculos mortais. Antes disso, há dois grandes problemas aqui. Um é a maldição de Beyond. Se a condição de ativação para a maldição for participar oficialmente da guerra de sucessão, então pelo menos o 14º príncipe não está incluído. 8 então concorda aliviada. Isso é altamente provável, não é? A mente tática de Kurapika, porém, sempre enxerga o abismo. No entanto, na improvável hipótese de ter participado da cerimônia da urna de sementes, seja a condição de ativação, a rainha nesse momento estremece ciente de que, normalmente, participar dessa cerimônia e depois não participar da guerra de sucessão é impensável. Kurapika finaliza com a mais assustadora das suspeitas. Além disso, e se a maldição no príncipe recém-nascido não foi lançada a tempo, e eles a ativarem através de algum método depois que embarcarmos no navio? A apreensão então toma conta do quarto 1014. A Rainha 8, relembrando os eventos recentes para tentar encontrar alguma pista sobre as ameaças que a cercam, confessa um detalhe perturbador. Sim, na verdade, logo após entrar nesta área residencial, senti algo como uma onda de Nen perto do príncipe. O medo estampa o rosto da mãe e dos guardas ao cogitarem o pior cenário. Uma maldição sobre essa criança? Existe realmente a possibilidade disso? Há também a possibilidade de que fosse o Nen do assassino cuja identidade ainda é desconhecida, ou o Nen das tropas privadas do primeiro príncipe.
A rainha lamenta não ter conseguido identificar a fonte daquela aura sinistra. Eu estava de costas e além disso foi apenas por um instante. Então não tenho mais como saber sua verdadeira identidade. Kurapika, sempre metódico, começa a ponderar as opções e os riscos extremos envolvidos em descobrir a verdade. É possível sugar a habilidade de Beyond com a minha corrente e descobrir o que é, mas sob quais condições exatamente a maldição de Beyond se ativa? Nesse ponto não temos escolha a não ser confirmar isso com o próprio Beyond. O nível de dificuldade da condição para ativar essa maldição deve ser bastante alta. Se a situação em que não posso ativá-la continuar, acabarei morrendo. Para Bill, a ideia de Kurapika arriscar a própria vida dessa maneira é absurda. Isso é suicídio, a opção realista é negociar condições com Beyond. Porém Bill logo reconhece o enorme impasse político da situação. Mas o lado de Kaken absolutamente não vai soltar suas amarras. E o próprio Beyond não deseja liberdade. Beyond não fazer nenhum movimento até chegarem ao continente se alinha com os interesses de ambos. Kurapika concorda com a dificuldade da situação. Sim, em primeiro lugar é duvidoso que ele sequer admitiria que a própria maldição é obra dele. Então que uma epifania tática atinge a discussão. Bill aponta para o óbvio. Kurapika, acho que você já percebeu, mas há apenas há uma condição infalível. A hipótese mais ousada e perigosa de todas é lançada à mesa. O lado da associação Hunter concede um perdão a Beyond? Kurapika confirma a teoria tática sem hesitar. Exatamente, se as restrições da associação Hunter acabarem, ele vai morder a isca. Mas a sugestão encontra forte resistência moral e burocrática internamente, lembrando o peso do legado do seu antecessor. Impossível! É a diretriz final do presidente Netero, fora de cogitação. Bill tenta contornar o problema apontando uma brecha na própria missão da associação. A diretriz do presidente é trazer de volta soluções para as calamidades do novo continente, certo? Se negociarmos bem, pode ser um ganha-ganha para ambos. Ainda assim, a burocracia do mundo real fala mais alto. Isso não adianta, nós temos um contrato com a V5, realmente não podemos arrastar toda a associação para isso. Com frieza cirúrgica, Kurapika destrói qualquer ilusão que fariam um acordo diplomático justo com Beyond. Primeiro, como premissa, Beyond está tentando alcançar sua ambição, mesmo que isso signifique usar seus próprios filhos biológicos como peões de sacrifício. De jeito nenhum ele vai falar sobre a maldição que é o núcleo de seu plano, e se ele entrar no jogo é altamente provável que seja uma armadilha. A resposta de Kurapika para esse jogo letal é virar o tabuleiro. É por isso que vamos armar uma armadilha de volta para ele. Sua mente afiada rapidamente se volta para os recursos disponíveis no navio, visando usar as habilidades dos outros a seu favor. Aquela mulher, não conseguiríamos se usarmos bem a habilidade da soldada privada do Quinto Príncipe? Se casualmente inserirmos uma cláusula sobre as habilidades do contrato com Beyond ou utilizarmos a penalidade por quebrar o contrato, se pensarmos bem, pode haver um bom método. Perplexo ao ouvir Bill conspirar ativamente contra o seu antigo mestre, a Rainha 8 questiona confusa. Bill, você não deveria estar do lado de Beyond? Por que ele tão longe assim? Ouvindo a teia implacável de manipulações que Kurapika acabou de tecer para subjugar um dos homens mais perigosos do mundo, Bill apenas suspira pesado, maravilhado e ligeiramente assustado com o seu aliado. Céus, fico feliz que você não esteja do lado de Beyond. 8 e Kurapika encaram confusos. Diante da revelação das manipulações cruéis de Beyond, que não hesita em sacrificar a própria linhagem, Bill consolida sua mudança de lado. A lealdade que antes devia ao seu antigo empregador desapareceu completamente. Depois de ouvir tudo isso sobre o Beyond fez e o que ele está planejando fazer, eu não tenho vínculo ou senso de dever suficiente para continuar trabalhando sob o comando dele. Kurapika observa a convicção do aliado e reconhece sua integridade, apontando a ironia de sua personalidade. Bem, é verdade que uma vez você decide fazer algo, você parece o tipo de pessoa que vai até o fim. Você é na verdade um cara muito obediente aos seus deveres. Internamente, ambos se avaliam. Bill pensa, reconhecendo a genialidade assustadora de seu parceiro. Eu estou impressionado, embora não quisesse me associar com ele fora do trabalho.
Enquanto isso, Kurapika constata em seus próprios pensamentos com uma ponta de familiaridade. Ele não mudou. Com sua determinação renovada, Bill expõe sua nova visão estratégica para o grupo. Meu objetivo mudou completamente para proteger a rainha e o príncipe. Mas quando isso acontece, desejos e dúvidas inevitavelmente surgem. Priorizar a oitava rainha e os outros é a premissa absoluta, mas me pego imaginando se há uma maneira de parar a própria guerra de sucessão, se for possível. Ele começa a delinear um plano político audacioso, apostando no apoio da Associação Hunter. Em relação às restrições da guerra de sucessão, acho que a Associação Hunter vai embarcar nessa. Nenhum único membro da associação quer um jogo mortal. Os únicos que temem o colapso das restrições e a perda da proteção do ritual Gu são os atuais reis e a facção extremista que visa herdar seu prestígio. Basicamente apenas Beyond e os príncipes do escalão superior. Acreditando que a moralidade da missão pode ser maior arma, Bill sugere uma revelação silenciosa. Acho viável que a associação se una, previna a maldição de Beyond, enfraqueça a monarquia de Kakin e apoie príncipes limpos como figuras de proa de um novo regime. Se tivermos a causa justa de salvar os príncipes que se tornaram reféns da maldição, a V5 certamente aprovará isso. Ele até mesmo encontra uma justificativa para a armadilha de Kurapika contra Beyond. A condição para suspender as restrições de Beyond não precisa ser permanente. Podemos simplesmente capturá-lo novamente por uma acusação diferente. Neste momento, fazer algo sobre a maldição é a prioridade absoluta, certo? Enquanto Bill tenta encontrar uma saída burocrática e política, a Rainha 8, hesitante, tenta trazer a conversa de volta à dura realidade do presente. E ela os interrompe. A interrupção lembra a todos de uma falha crítica em seu planejamento. Kurapika retoma a palavra apontando a outra ponta da crise. O segundo grande problema ainda é, apressando-se, Bill pede desculpas por ter se empolgado com teorias políticas. Eu sinto muitíssimo. Kurapika então expõe a ferida aberta da estratégia de sobrevivência da 8. O segundo problema é que a própria rainha não sabe o paradeiro do 14º príncipe. Não sei que tipo de promessas foram feitas quando vocês trocaram os filhos uma da outra, mas você pensou que seria melhor para a segurança do príncipe se você não soubesse a localização dele, certo? A rainha confirma com um misto de dor e resignação. É isso mesmo. É então que Kurapika revela a consequência aterrorizante desse sacrifício materno. A ignorância, que deveria ser um escudo, agora é uma arma apontada contra eles. O fato de você não ter absolutamente nenhuma ideia de onde o príncipe está significa que não podemos negar a possibilidade de que o 14º príncipe esteja a bordo desse navio ainda. A rainha empalidece. A ideia de que seu filho verdadeiro pode estar preso no mesmo matadouro que eles a aterroriza. Isso eu realmente não acho que seja o caso. Mas Kurapika, pragmático, destrói qualquer conforto baseado em suposições, lembrando-a de que no jogo de sucessão o que importa é o que se pode provar. A questão é como provar isso para os militares. No mínimo, o lado do primeiro príncipe definitivamente não descartou essa possibilidade. Eles provavelmente iniciarão uma busca independente. A discussão avança sobre o paradeiro da criança e a investigação em curso no Baleia Negra. Kurapika analisa a movimentação militar recente, buscando entender o que o exército já sabe. Como um caso de assassinato foi descoberto nos andares inferiores, uma busca simultânea está sendo conduzida. Nesse momento, eles devem ter verificado novamente os dados e os cartões de identificação de todos os passageiros. Bill complementa as informações detalhando seus próprios esforços de investigação. Sim, eu pedi a Bill para cruzar os dados dos passageiros com menos de 2 anos, mas o fato de os jornalistas não estarem lá significa que não há pessoa correspondente. Internamente, Bill cogita uma hipótese para essa ausência de registros oficiais. Eles podem ter usado um disfarce para registrá-la como uma idade mais velha. A Rainha 8, tentando encontrar um lado positivo na total ausência de pistas sobre sua filha, pergunta esperançosa: se ela não for encontrada assim, significa que ela não está no navio. Em outras palavras, isso prova que ela não está participando da guerra de sucessão, certo?
A resposta de Kurapika corta o ar como uma lâmina, trazendo a dura realidade. Não, a suspeita nunca será descartada. A rainha se assusta com a frieza da afirmação. Como poderia? Bill tenta intervir, repreendendo o parceiro pela falta de tato com uma mãe angustiada. Ei, Kurapika, você não precisa ser tão direto e frio assim. Mas Kurapika insiste em sua lógica brutal, revelando a vantagem tática oculta no medo e na paranoia do inimigo. Não há sentido em esconder isso. E, na verdade, ser suspeito também é conveniente de certa forma. 8 reage confusa à aparente contradição. Hã? Kurapika então começa a detalhar a mente calculista dos militares de Kakin. Como a troca de bebês foi realizada sistematicamente, os militares agirão assumindo o cenário em que esse plano lhes cause a maior desvantagem. Neste caso, o 14º príncipe ainda tem o direito de participar e estar em algum lugar do navio. Até que isso seja completamente descartado, será mantido dentro de suas suposições estratégicas. Ele enumera as únicas saídas impossíveis para limpar oficialmente o nome da criança. O melhor que podemos esperar como eliminação completa é os organizadores declararem oficialmente a não participação do 14º príncipe, ou 2, provar que o 14º príncipe está fora do navio. No entanto, não ser encontrado no navio não é a prova de ele estar fora do navio. No caso de 2, também ser provado simultaneamente que qualquer um que deixe o navio durante a Guerra de Sucessão perde o direito de participar. É difícil provar que foi o filho de sua irmã mais nova quem participou da cerimônia, que é a condição para ganhar o direito de participar. Se assim for, não podemos negar a suspeita de que o verdadeiro príncipe trocou com o filho da irmã mais nova depois de participar da cerimônia e escapou do navio através de algum método. Enquanto a suspeita não puder ser eliminada, o lado dos príncipes superiores assumirá que o 14º príncipe ainda está no navio, e mesmo se for encontrado fora do navio, eles devem provar que um príncipe com direito de participar perde esse direito se deixar o navio. A Rainha 8 absorve o golpe, compreendendo o horror do labirinto burocrático em que sua filha está presa. Em outras palavras, enquanto minha filha não for encontrada, eles não reconhecerão que ela não está participando e não vou deixar isso para lá? Kurapika confirma, selando o destino da caçada real. Isso mesmo, as suspeitas dos príncipes superiores que estão ativamente engajados na Guerra de Sucessão não serão dissipados até que o 14º príncipe seja encontrado em algum lugar. Em outras palavras, eles precisam continuar procurando até que ela seja encontrada. E para que eles se tornem o único sobrevivente, eles precisam esclarecer se o 14º príncipe tem o direito de participar. Apesar de toda a perseguição implacável, Kurapika vira o jogo em sua explicação, mostrando como essa exata incerteza se torna um escudo para a criança. Em suma, desde que a condição do 14º príncipe não estar neste navio seja atendida, o 14º príncipe é invencível. Os príncipes superiores não podem encontrar o 14º príncipe, nem determinar se ela tem o direito de participar. Basicamente, este estado cinzento continuará. Então, como alvo de eliminação na Guerra de Sucessão, o nível de prioridade dela inevitavelmente cairá. O alívio, no entanto, dura pouco. A rainha levanta a maior e mais invisível ameaça de todas, aquela que ignora distâncias e burocracia. Mas e se ela for o alvo da maldição de Beyond? Se ela estiver do lado de fora e seu paradeiro for desconhecido, não há nada que possamos fazer? Kurapika concorda pesadamente, ciente da falha fatal de sua própria tática de ocultação. Isso mesmo. Com sua clareza de raciocínio inabalável perante o desespero, ele levanta 2 dedos e traça os únicos planos de ação possíveis para a sobrevivência da criança. Kurapika diz: existem 2 caminhos para uma resolução. O primeiro é decifrar a maldição de Beyond e descobrir se o 14º príncipe é ou não um alvo dela. O segundo é rastrear a localização do 14º príncipe. Se ela estiver de fato sendo alvo da maldição, devemos identificar urgentemente o amaldiçoador, o filho biológico de Beyond, e dissipar a maldição. Em relação à Guerra de Sucessão, estar fora do navio e com um paradeiro desconhecido a torna invencível, mas em relação à maldição é exatamente o oposto.
Se ela for um alvo, devemos encontrar o príncipe o mais rápido possível e buscar a orientação de um exorcista de Nen habilidoso. Kurapika detalha as rotas possíveis para lidar com a ameaça mortal de Beyond. Com a precisão de um estrategista avaliando o tabuleiro, ele divide o problema. Em termos de quebrar a maldição, há fundamentalmente um problema central, mas as abordagens para resolvê-lo são completamente diferentes. Então eu os dividi em dois. As duas escolhas são cortar a fonte da maldição ou remover a maldição do alvo. Ciente das severas limitações que enfrentam no navio, Kurapika afasta qualquer idealismo irrealista. Na nossa situação atual, não temos mão de obra nem tempo para tentar resolver esses dois problemas simultaneamente. Portanto, acredito que devemos ter como objetivo resolver o primeiro. Se fizermos isso, também se alinhará bem o cumprimento do contrato com o soldado privado do Quinto Príncipe. No entanto, como um tático brilhante, ele sempre prepara uma rede de segurança para o abismo. No entanto, a fim de evitar o pior cenário, nós devemos agir assumindo o pior. Para resolver o segundo problema, assumindo que a maldição é direcionada ao 14º príncipe, tentaremos proteção e exorcismo. Então eu gostaria de solicitar à Associação Hunter que procure pelo príncipe. A Rainha 8 hesita, engolindo seco diante da iminência de revelar seu maior trunfo de segurança. Sim. Sabendo que o momento é crucial, Kurapika a pressiona gentilmente, porém com firmeza inabalável. Vou lhe perguntar uma última vez para confirmar. Eu sei que é um fato que a oitava rainha não tem absolutamente nenhuma ideia de onde o príncipe está. Mas na realidade, por exemplo, em uma emergência você não decidiu sobre uma pessoa ou lugar para contatar caso algo aconteça apenas por precaução? Assistindo a cena em silêncio, Bill admira a leitura psicológica brutalmente honesta e cautelosa de Kurapika. Ele realmente é outra coisa. Kurapika não superestima suas próprias habilidades. Portanto, mesmo se ele reunir várias verdades, ele não tira a conclusão precipitada de que a resposta é a verdade absoluta. E ele sabe que a rainha não saber é a maior e última defesa. É por isso que ele ficou calado sobre isso até agora. Kurapika explica o motivo de precisar destruir a última linha de defesa materna. Nosso pior cenário é o 14º príncipe estar no navio e se tornar alvo da maldição. Se apenas soubermos que o príncipe está lá fora, podemos obter a cooperação dos Hunters no continente. Você poderia me dizer? Encurralada pelas circunstâncias, 8 finalmente desaba e revela o abismo de medos que a tem consumido desde o início da viagem. Até eu saber sobre a maldição, meu pior cenário era que, depois que um novo rei fosse decidido, minha filha seria encontrada pelo exército real e ela, junto com todos nós, parentes, seríamos executados. Escapar da guerra da sucessão, como sabemos pelo caso do 10º príncipe, é uma ofensa grave digna de morte. Assim como Kurapika disse, minha confissão ainda poderia ser tomada como mentira para sobreviver à guerra de sucessão. Então não fui punida, mas no momento em que for provado que não temos o direito de participar, nos tornaremos criminosos. A ilusão de um resgate político desvanece, restando apenas o desespero e um pedido de socorro. Nossa única esperança era que o 9º príncipe sobrevivesse e se tornasse o rei, mas agora só posso orar para que ela não seja amaldiçoada. Tudo isso enquanto me agarro à hipótese sobre as restrições da guerra de sucessão. Se as pessoas da Associação Hunter nos protegerem, Kurapika se recusa a adoçar a realidade para a rainha, expondo a natureza complexa e cinzenta de sua própria organização, mas traçando uma linha firme no que diz respeito à sua própria honra. Há pessoas em várias posições dentro da associação. Honestamente, não posso lhe dizer para confiar em todas elas. No entanto, posso lhe prometer isso. Diante do desespero de uma mãe que não sabe em quem confiar, Kurapika muda sua postura, deixando de lado a frieza do estrategista calculista. Ele se ajoelha diante da Rainha 8, olhando-a nos olhos com uma convicção absoluta. Ele não oferece falsas garantias sobre a Associação Hunter como um todo, mas sim a certeza inabalável de seus laços mais profundos. Eu tenho amigos em quem confio mais do que a mim mesmo.
eu juro pela minha vida. A sinceridade em seu olhar quebra a última barreira de defesa da rainha. Kurapika sela sua promessa ancorando as esperanças de sobrevivência do bebê, não na política ou em esquemas, mas na lealdade de seus verdadeiros companheiros. Se forem eles definitivamente vão proteger o príncipe. Movida pela promessa que Kurapika jurou com a própria vida, a Rainha 8 finalmente cede, enquanto vislumbres de Gon na Ilha da Baleia e de Killua com sua irmã aparecem nas páginas, mostrando que Kurapika confia neles para a proteção da 14º príncipe. Então a rainha diz: meus parentes maternos trabalham em uma agência de correios na nação Yamato. Nós enviamos uma carta contendo um código para eles primeiro e fazemos com que eles enviem de volta para Kakin mediante a uma taxa, processada como endereço desconhecido. Ela explica o brilhantismo logístico dessa artimanha, criada para contornar qualquer vigilância militar e burocrática. Dessa forma, ela é entregue no endereço de remetente que eles escreveram em Yamato, sem deixar nenhum registro de entrega. Usando esse método, com a peça final do quebra-cabeça em mãos, Kurapika agora tem a ferramenta necessária para acionar seus aliados no continente e proteger o 14º príncipe das sombras da maldição. O navio segue seu curso pelo vasto oceano enquanto uma temida contagem regressiva é imposta no quadro final do capítulo. Faltam 49 dias até o fim da Guerra da Sucessão. E é isso, pessoal. Esse foi o capítulo narrado. Temos aí uma possível entrada de Killua e de Gon, já que provavelmente eles serão contactados pelo Kurapika para protegerem o 14º príncipe. Depois de 12 anos sem aparecer no mangá, vemos os dois aparecendo aí. Uma notícia bem interessante. E esse capítulo foi insano. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Lembrando que esse capítulo sai oficialmente no próximo domingo com a tradução oficial. Muita coisa pode ser perdida, ainda mais em Hunter x Hunter, que o Togashi simplesmente adora escrever. Esse capítulo foi simplesmente uma bíblia de tanto texto, vocês viram aqui, mas leiam um capítulo oficial que sai no domingo pela Manga Plus. É isso, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, valeu!